Fala pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Direito em Foco. Hoje a gente vai falar aqui nessa tarde sobre função social da propriedade, o conceito da evolução, né? O conceito, o caso em concreto da favela do Puma, favela localizada na cidade de São Paulo. E a gente está recebendo hoje aqui, é um enorme prazer recebê-los para participar conosco aqui, o nosso querido colega João Ramalho, estudante aí do curso de Direito da Unifap, e o nosso colega Ernesto, seja muito bem-vindo. E também aos nossos colegas que estão nos bastidores aqui, o Ernesto, a Ana Clara, o Caleb Landim, o João Carlos, a Maria Vitória e o Matheus. João, começando aqui sobre o conceito de propriedade de fato, né? Propriedade e função social. O que é que o amigo ele podia discorrer sobre isso para os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento? Primeiramente, Wilson, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e agradecer a Deus por esse momento. Desejar uma boa tarde a todos os telespectadores. Dizer para você, Wilson, que conceituar a propriedade, nem mesmo os doutrinadores chegaram a um denominador comum, né? Então eu trouxe aqui, brevemente, três doutrinadores. Eu vou citar aqui rapidamente Maria Helena Diniz, que conceitua da seguinte forma: é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar, dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, material ou imaterial, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. E Flávio Tartucci e José Fernando Simão, né, autores mais modernos, eles conceituam da seguinte forma: é o direito que alguém possui em relação a um bem determinado. Trata-se de um direito fundamental, protegido no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, mas que deve sempre atender a uma função social. E é aqui que vai ser o cerne, né, desse assunto da favela Puma. Da favela do Puma, né? Antes de iniciar discorrer sobre o que de fato ocorreu na favela Puma, nosso amigo João Ernesto aqui, o Ernesto, desculpa, Ernesto, vai nos ajudar aqui nessa questão. Eu queria saber de fato, que muito se fala, muito se pergunta, João, o que de fato seria função social? O que é que o amigo poderia trazer para a gente? O que é a função social? Pronto. A função social, ela consiste na utilização da propriedade, né, urbana ou rural, em consonância com os objetivos sociais de uma determinada cidade. A função social impõe limites ao direito de propriedade para garantir que o exercício deste direito não seja prejudicial ao bem coletivo. O que quer dizer isso? Coisinha rápida. Não quer dizer que você é proprietário de um imóvel e você descuide, porque aquele ambiente ali pode, por exemplo, ser propício ao uso de drogas, certo? Cadê o dono do terreno? Não se encontra. Então, a partir do momento que há utilização, uso de drogas, vai também desencadear outros crimes, como, por exemplo, o furto, o roubo e etc. A gente vai conceituar um pouco aqui para o nosso telespectador que está em casa nos assistindo, os caros estudantes e demais pessoas da sociedade aí, o que de fato ocorreu, o que é a favela Puma em si, né? Sim. Só trazendo o princípio do que seria, o que teria ocorrido na favela. A favela Puma, antigamente era chamada de loteamento Vila Andrade. Foi criado no ano de 1955. Foi a construtora, ela loteou, tinha um terreno lá no estado de São Paulo, perfeito, na cidade. Loteou em 9 lotes. E desde 1955, Ernesto, que ela, a partir de sua criação, ela vinha ocupada. Ela já vinha sendo ocupada pelos moradores, que inclusive eles foram buscar abrigo, não tinham onde se encontrar e pensavam que eram loteamentos públicos, não privados. Aí depois de 7 anos, se eu não me engano, né, que os terrenos lá tiveram uma valorização com um dinheiro, e aí eles souberam que o terreno do dono, que tinha um documento e tudo mais... Reais donos. Isso. São 9 lotes, né? Exato. Isso. Aí eles foram atrás dos seus direitos, que eles até entraram... Eles compraram os lotes, mas abandonaram. De fato, tinha abandonado. Vou comprar aqui, vou deixar aqui um dia, quando eu precisar, eu vou utilizá-lo. Depois dessa valorização que o nosso colega, o Ernesto, trouxe aí,
bem relevante, foi que eles foram atrás de saber como é que estava lá. Chegou lá, viu que estava sendo ocupado. Tinha uma ocupação irregular. Entraram com ação reivindicatória no juízo de primeiro grau. E esse juiz, ele retificou essa decisão, deu causa-ganha para os proprietários. E logo em seguida foi colocado, foi posto pelo mesmo, né, em decisão judicial, a reintegração de posse. A gente vai passar até um videozinho aqui para vocês que estão em casa. Muito bom. Ver relatos de alguns moradores que residiam na época lá na favela e quando o poder público chegou para desocupar. Era aqui. Começou a derrubar tudo aqui. Aí depois subiu lá, tiraram os blocos das pessoas que estavam continuando lá atrás, daqui, jogaram tudo no caminhão e levaram. Eu creio que eles aproveitaram essa situação, né, que tá a prefeitura, quando no mesmo dia a gente foi lá para ver o que eles podiam estar fazendo, a prefeitura ninguém atendeu nós, né, estava fechado, então eu creio que eles agiram nesse momento tão delicado para poder nos atacar. Esse é o país que a gente vive, pessoal. Esse é o país, esse é o Brasil. Esse não é o Brasil. Então temos que lutar pelo nosso direito. Nós temos direito à nossa moradia. A moradia é nossa, não é deles, é nossa. Nós temos nosso direito. Nós estamos lutando pelo que é nosso. Mas a nossa maior manifestação vai ser no dia da eleição mesmo. Ali que a gente vai montar nossa força. Como foi possível os novos amigos verem, os telespectadores, foi gravado lá na favela do Puma, né, o antigo loteamento Vila Andrade, em que os moradores foram expulsos de suas residências. Exatamente, expulsos, porque dessa forma aí... O Estado, só corta na fala aqui do nosso colega Ernesto, o Estado, certo, tem que respeitar a decisão judicial, não tem o que há de se questionar, porém, o Estado, o poder público, teria que chegar com um lado social, né? Sim. Vamos tirar aquelas pessoas dali, mas vamos colocar aonde? Elas vão para onde? Exato. Elas ocuparam aquilo ali porque não tinham para onde morar. Exatamente. Não tinham onde morar, né? A gente sabe que a vida nesse país é extremamente difícil, principalmente numa capital como São Paulo, né? Que um pequeno lote de terra é super valorizado lá e infelizmente as pessoas que não têm condições, não têm onde morar, tem que ir para os locais mais afastados e, quer ou quer não, dar dignidade para aquela pessoa. Dignidade em si que foi reiterada pelo o Tribunal de Justiça de São Paulo em segunda instância, sim. Os desembargadores, e na sua decisão, o João Ramalho, o desembargador, ele reiterou, retificou a decisão do juiz de primeiro grau. Ele não deu causa-ganha, aqui um linguajar mais simples para o pessoal que está em casa entender, não deu causa-ganha para o pessoal, para os proprietários de fato, né, que tinha escritura do terreno, deu causa-ganha para os moradores, né, o pessoal que tinha ocupado lá os loteamentos, embasado na questão da função social, como bem o nosso amigo Ramalho, João Ramalho explicou logo no começo do nosso podcast, e na questão do princípio fundamental, super importante, que dignidade da pessoa humana. Né? A dignidade da pessoa humana, que é o cerne do globo, né? Mundialmente. Se você for olhar na Carta Universal dos Direitos Humanos, a DUD, né? Você vai ver que o cerne é a dignidade da pessoa humana. E, de forma interna, você vai ver os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana se encontra também como o princípio básico. Alguns doutrinadores dizem que todos os outros nossos direitos, os outros princípios, eles desencadearam do princípio da dignidade da pessoa humana. A fundamentação legal que eu vejo, Ernesto, o amigo pode até discorrer um pouco sobre, do direito de propriedade está na Constituição Federal, né? Isso. É o direito, e o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, está lá no seu artigo 1º, tanto o direito de propriedade, mas também a função social da propriedade está na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Os pontos positivos e negativos a respeito do reconhecimento sobre o fato, a questão do que teria ocorrido na favela, ao meu ver, os negativos seriam a forma de como foi feita, né? O procedimento foi arbitrário. Exatamente. O Estado chegou para cumprir uma decisão judicial, porém não deu as mínimas condições para aquelas pessoas que lá estariam vivendo há muito tempo, há muitos anos, saírem de uma forma digna, de uma forma humana,
chegaram para desocupar e pronto. Decisão essa que foi retificada pelo Tribunal Superior, não. Corrigida. Exato, corrigida pelo Tribunal de Segunda Instância, o TJ de São Paulo, os desembargadores, e foi ratificada pelo STJ, né, e pelo Tribunal de Terceira Instância. Recurso especial. Exatamente. E acho que foi um dos pontos negativos, né? Que acabou de ser citado. Aí um dos pontos positivos, assim, pelo menos o que eu acho, na minha opinião. O que é que vem quando a pessoa fala favela na cabeça? Vem o quê? Vem porte de arma, porte de drogas e tudo mais. E com a destruição, praticamente assim, é menos uma que vai se acabando, que é o porte de arma. Temos altos índices, inclusive. Sim. A gente sabe que no nosso país, infelizmente, a maioria das cidades elas foram crescendo, foram se formando de forma desorganizada, né? O pessoal fala muito favela. São comunidades que faltou o poder público em determinada ocasião, ou queira ou quer nem todas. Exato. Faltou a questão da segurança pública, a questão do calçamento, do saneamento básico, de uma escola, o fornecimento de água potável para aquela população, e as pessoas foram se organizando, não, foram como eu posso dizer aqui, foram formando as favelas brasileiras, as comunidades brasileiras dessa forma, né? Exato. Desorganizada. No mais, eu acho que alguns dos colegas teriam mais alguma consideração a respeito. Eu gostaria de deixar um recado, né, em relação a esse assunto, que quem faz seus investimentos tomem cuidado, porque a Constituição Federal e o Código Civil protege o proprietário. Não quer dizer que você não possa comprar, mas vá, cuide do seu terreno, limpe, mure, cerque-o. Não deixe igual eles fizeram aí, para quando eles voltarem. Perfeito. Exatamente, é uma boa observação a respeito do fato. Só eu esqueci de falar aqui, o João, de conceituar, Ernesto e João, a questão, o ponto positivo, o Ernesto citou aqui os pontos positivos dele. Ao meu ver, o ponto positivo nesse fato todo, nessa questão toda, foi a retificação, né, do Tribunal de Segunda Instância e do Tribunal de Terceira Instância, que seria o STJ, dando favorável aos moradores, né, corrigindo um erro que seria grotesco, ao meu ver, né. Um marco, um marco para o direito, né? Exatamente. É um marco. No mais, as considerações finais, queria agradecer aqui a participação dos senhores. Infelizmente, o nosso tempo é corrido, é pouco. O assunto, ele abrangeria aqui um enorme leque de fala. Civil aí. Exatamente, mas foi um prazer estar aqui com os senhores, debatendo esse podcast aqui, o nosso Direito em Foco. Queria agradecer aqui a professor, aos presentes, o João, o Ernesto, aos nossos colegas que estão nos bastidores aqui, ao podcast Cariri, na pessoa do Diego aí, pela questão da sala, o fornecimento da sala e toda a estrutura para a gente realizar esse bate-papo aqui com o pessoal que está assistindo. E, no mais, a nossa coordenação, a faculdade, a Unifap, na pessoa do professor Wesley, e demais professores que fazem parte do corpo docente da instituição. No mais, só agradecer mesmo. Tem mais alguma palavra coisa? Você me concede? Pois não. Pronto. Agradecer à professora Caroline, né, que ela sempre esteve muito atenciosa para com minha pessoa, né? Agradecer ao professor Wesley Monteiro pelo brilhantismo, pela forma que ele conduz as aulas e a forma que ele nos trata, que ele nos cobra também. E agradecer a Deus, acima de tudo, por este momento, e a Unifap por saber, como é que eu posso dizer, selecionar os seus professores. Muito obrigado. Docente. Até a próxima, pessoal. No mais, no nosso próximo canal, até o próximo vídeo. Show!